Olá, pessoal. Olá, pessoal. Meu nome é André Maurício. Nós estamos criando um game em JavaScript e vocês devem se lembrar que na aula passada nós criamos variáveis do tipo global, né? Essas variáveis elas iniciam com o valor 0. Eu criei uma função que, quando ela for acionada, ela vai conseguir capturar a altura da minha página e a largura dessa página. Na sequência, eu pedi, através do console.log, eu pedi para ele exibir os valores da altura e da largura. Só que eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou fazer uma inversão aqui, eu vou deixar largura e altura, tá bom? Então eu vou alterar aqui, ó, largura primeiro e depois altura. Na sequência, pessoal, eu vou também só fazer um ajuste aqui, ó. Vou chamar esse ajusta palco, pedir para vocês fazerem isso. Eu vou colar aqui embaixo, ó, tá? Ponto e vírgula. Eu vou salvar. Vamos dar uma olhada na largura e na altura da página. Então eu volto aqui, dou um F5. Olha lá, ó. Então tem a largura e a altura da minha página. Isso nós definimos na última aula. Posso redimensionar, né? Ó, o jogador ele pode de repente alterar o tamanho da tela. Esses valores são exibidos aqui, tá ok? Conforme ele alterar a largura e a altura da nossa tela. Qual que vai ser o nosso desafio para hoje? Nós vamos criar uma posição randômica para os eixos X e Y, baseado nesses valores de largura e altura. Na sequência, nós vamos criar um elemento HTML do tipo imagem, e nós vamos posicionar esse elemento baseado no eixo X e Y. Para isso nós vamos usar estilo CSS. Então, estilo para a margem da esquerda, altura. Tá ok? Então esse é o que nós vamos fazer na aula de hoje. Vou fazer o seguinte. Vamos voltar aqui para o nosso código HTML. Primeiramente, eu vou criar a imagem aqui, ó, img src igual. Vou abrir aqui as aspas. Turma, onde é que está a minha imagem? Vocês devem se lembrar que na aula passada eu criei uma pasta imagens, né? Dentro dessa pasta imagem eu tenho aqui uma imagem de mosquito, é ela que eu quero colocar na minha página HTML. Então eu vou informar, ó, lá na pasta imagens, barra, eu tenho uma imagem chamada mosquito.png. Perfeito? Vamos visualizar? Salvei. Vou voltar no navegador. Vamos dar aqui um F5. Olha lá, a minha imagem apareceu aqui. Só que ela apareceu enorme, né? Tá gigantesca. Vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui no meu código. Vou lá nos estilos CSS que também criamos a semana passada, aliás, a aula passada, e eu vou criar um estilo aqui, ó, um estilo do tipo class.mosque 01. Então, ó, eu criei um estilo do tipo class, tá? Do estilo classe, né? E aí eu vou definir nesse estilo qual que vai ser a altura e qual que vai ser a largura da minha imagem. Tá? Altura e largura. Então vamos lá. Primeiro pela largura. Width 50 pixels e a altura height vai ser 50 pixels também. Salvei. Agora eu preciso chamar essa classe. Volto aqui, ó. Vou chamar a classe aqui na minha imagem. Ela não vai ter resultado, né? Ó, class igual a mosque. Mosque 01. Perfeito. Vamos ver se ela vai diminuir a imagem. Salvei. Volto aqui, dei um F5. Olha a minha imagem aqui, pessoal. Ela foi gerada, né, com o tamanho 50 pixels de largura e altura. Bom, mas essa imagem ela foi gerada de forma estática. E eu não quero que ela seja gerada de forma estática, mas sim de uma forma dinâmica. Que ela seja gerada de forma aleatória. Então, uma hora ela aparece aqui, outra hora aqui embaixo, tá? Em diversas partes do meu código. Então, o que eu vou ter que fazer para gerar essa imagem de forma
dinâmica. Vou precisar fazer com que a minha imagem seja gerada de forma programática. Então nós vamos voltar aqui no meu jogo CSS, vamos voltar no nosso código JavaScript. Primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, nós vamos criar valores randômicos. Para isso nós vamos usar uma biblioteca Math. Mais precisamente nós vamos trabalhar com o método render. Então vamos lá, ó. Eu vou criar aqui uma variável que vai receber o eixo X, tá? Posição X. O que eu vou atribuir para essa variável? Então, ó, math.random, classe random, né? Método random. Perfeito. Embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Ó, vou criar uma variável, só que essa variável agora vai ser para o eixo Y e ela também vai receber um valor. Então nós criamos duas variáveis, uma vai receber um valor para o eixo X e outro para o eixo Y. E eu vou pedir agora, pessoal, para ele exibir. Então eu vou dar um console.log e eu vou pedir para ele exibir os valores dessas variáveis, na posição X e na posição Y. Legal. Dei um Ctrl S, vou voltar aqui no meu navegador, vou dar um F5. Tá aqui, pessoal, ele gerou os valores para o eixo X e para o eixo Y. Só que é o seguinte, pessoal, o método, observe que o math.random, tá? Essa biblioteca math, ela vai gerar valores randômicos entre 0 e 1. É o que vocês estão vendo aqui, ó, tá? 0,72. Se eu ficar dando F5, ó, os valores são alterados, tá ok? Porém, esses valores, eles estão entre a faixa de 0 e 1. O que eu quero fazer, pessoal? A gente precisa criar valores que estejam entre o intervalo de largura e altura. Então, o meu valor da largura, ela vai de 0 até 998 e a altura de 0 até 624. Tá ok? Eu preciso que os meus valores randômicos estejam, né, os meus valores do eixo XY, estejam de acordo, tá, com esse intervalo aqui. Ó. Eles não podem ficar entre 0 e 1. Né? Senão não vai ter movimento aqui na minha imagem. O que eu vou fazer para resolver esse problema, pessoal? Então vamos voltar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Aqui na minha posição X, eu vou multiplicar com a largura. E a posição Y, eu vou multiplicar com a altura. Então eu peguei a minha largura, multipliquei pelo método random, né? E a altura também. Vamos ver se ele vai dar um valor diferente. Salvei. Vou voltar aqui no meu navegador. Observe, pessoal. Então, ó, os meus valores agora, eles estão, vão ficar próximos, tá? A minha largura e altura. Então, quando eu gerar a minha imagem, ela vai estar pegando esses valores aqui, ó. Vai respeitar o valor do eixo X e do eixo Y. Tudo bem? Só que eu não quero que exiba essas casas decimais. Então, o que nós vamos fazer para retirar essas casas decimais? Eu vou voltar aqui no meu código, tá? Eu vou usar, eu vou encapsular aqui esse math que nós fizemos, esse cálculo aqui, tanto em cima quanto embaixo. Vamos fazer o seguinte, eu vou usar um tal de, para retirar, né, as casas decimais, eu vou colocar um math.flower. O que esse math.flower vai fazer? Ele vai tirar as casas decimais, tanto da posição X quanto da posição Y. Vamos lá, bem. Vamos conferir, pessoal. Vamos ver se ele retira. Salvei, volto no meu navegador. Tá aqui, ó. Então vocês podem ver que as imagens vão pegar esses valores aqui, eixo X e Y, tá? Que corresponde à largura e à altura. Perfeito? Tá. O nosso próximo passo agora vai ser criar esse elemento
aqui de forma programática. Então vamos lá. Eu vou voltar aqui no JavaScript, tá ok? Vamos criar esse elemento aí de forma programática então. Como é que eu faço para criar um elemento HTML em JavaScript? Eu vou usar aquele DOM, tá? Que nós discutimos aí em aulas passadas, né? As bibliotecas do DOM. Então eu vou colocar aqui, ó, document.create element. Olha lá, pessoal, eu estou querendo criar um elemento no meu documento. Vou abrir aqui, ó, e vou informar qual o elemento HTML que eu desejo criar. Eu quero criar um elemento do tipo IMG. Perfeito? Só que assim, pessoal, então ó, ele vai criar um elemento. Eu vou criar uma variável aqui, var mosquito, tá? E o que ela vai receber, a variável? Ela vai receber esse elemento IMG. Perfeito? Então, criei um elemento e atribuí esse elemento criado a essa variável. Como é que eu faço para exibir essa imagem no meu documento HTML? Então, vamos lá. Documents.body. Aqui, ó. Body é o meu elemento HTML que representa o corpo, né? Então, lá no meu documento, mais precisamente no corpo do meu HTML, eu quero criar um filho, tá? Ó. .append_child. Append_child. Então, aqui eu estou criando um filho aí para o meu corpo. Quem que vai ser esse filho? É um mosquito, pessoal. Tá aqui, ó, mosquito. Tá? O que esse mosquito representa? Uma imagem. Então, eu estou pedindo para ele criar lá no corpo do meu documento uma imagem. Perfeito? Só que é o seguinte, pessoal, essa imagem tem os atributos, né? Eu preciso colocar o atributo src, que é para informar qual a imagem que eu quero que apareça. Então vamos colocar aqui, ó, mosquito, tá? Ponto atributo src. Então veja bem, pessoal, ó, eu só criei a minha tag imagem. Essa tag imagem ela tem vários atributos, inclusive o src, ó, que é para informar qual imagem que eu quero que apareça, tá bom? Então, esse meu src, olha aqui, ó, eu quero que ele carregue essa imagem aqui, ó, para mim. Perfeito? Recapitulando, ó, criei uma variável mosquito, o que essa variável vai receber? Eu criei um elemento HTML chamado IMG, tá ok? Então o mosquito agora está valendo IMG. Perfeito. Peguei o mosquito e estou falando para ele inserir essa imagem aqui, ó. Tá? Então eu tenho peguei o atributo src da imagem e pedi para ele colocar essa imagem. Na sequência, eu falei para essa imagem, né, ser exibida lá no meu corpo, no body, através do método append_child. Perfeito? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos dar uma olhada, vamos verificar se está tudo correto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar, tá? Vou salvar. Gente, na verdade, quando vocês forem visualizar, vocês vão ver que ele vai gerar um erro. A gente já vai verificar o que é esse erro. Então, salvei. Vamos lá. Esse elemento aqui, ó, pessoal, que nós criamos lá no HTML. Daqui a pouco a gente vai retirá-lo. Então, dei um F5. Olha aqui o erro, ó, pessoal. Você não pode, ele não pode ler, né, esse append_child. Está nulo. Peraí, o que é esse append_child? Eu criei um filho aqui para o meu body, ó. Eu criei uma imagem, né, ó. Só que ele não está criando essa imagem aqui. Por que ele não está criando? Vamos lá. Vamos entender aqui, ó. Então veja bem, pessoal. Quando a minha página foi renderizada, tá? Ele chegou aqui, ó. Opa, leu o meu script CSS. Aí ele vai começar a ler. Pessoal, ele leu tudo isso aqui. Ele está falando, ó, crie para mim, né, ó, um elemento chamado mosquito, tá? Que é uma imagem. Perfeito. Só que, pessoal, eu ainda não criei o meu body. Tá? Quando eu estou nessa parte aqui, eu não criei o body ainda. Por isso que ele gerou esse erro.
Como é que a gente vai fazer para contornar esse erro? Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar tudo isso que nós criamos agora, ó, dentro de uma função, vou dar o nome pós-posição randômica. Perfeito. Legal. Tá. Então, alguém vai ter que chamar essa função. Em que lugar que eu vou chamar essa função aqui? Eu vou voltar aqui no meu HTML, tá? Eu posso fazer o seguinte, pessoal. Eu posso chamar aqui, ó, script. Opa. Vou colocar um outro tag de script, né? E vou chamar na minha função, tá? Que função que eu vou chamar? Essa daqui que eu acabei de criar, ó. Perfeito. Fechei o script. Legal. Então, ó, gente. André, mas peraí. Ele está sendo criado. Ele vai dar um erro ainda, né? Sim, só que depois, pessoal, ele vai criar o body. E aí sim ele recria para mim a imagem. Tá bom? Eu vou até fazer o seguinte, ó, pessoal. Eu não quero que ele tenha essa imagem aqui, tá? Então eu vou comentá-lo, ó. Né? Agora a gente vai pedir para ela exibir essa imagem de forma programática. Eu criei a imagem aqui no JavaScript, tá ok? Ó. Então eu não quero que seja colocada dessa forma. Comentei. Vamos lá então. Salvei tudo. Vamos ver se ele cria a imagem para mim. Vamos lá, executar, Google Chrome. Perfeito, ó, pessoal. Ele criou a imagem aqui. Só que a imagem está gigantesca. Tá? Essa imagem ela foi carregada. Só que o estilo ainda não foi associado a ela. Preciso informar que eu tenho um estilo que é capaz de diminuir essa imagem. Então o que a gente vai fazer, pessoal? Nós vamos aplicar o estilo nesse elemento HTML que nós acabamos de criar. Eu vou voltar aqui, ó. Tá? O que eu vou fazer aqui, ó. Vamos dar continuidade aí. Eu vou chamar o elemento HTML que é o mosquito. Tá? E aí, nós vamos criar o atributo class name, né? Eu vou chamar o atributo, vou acessar o atributo, ó, class name. Que atributo que é esse aqui, pessoal? É o mosq01. Perfeito, ó. Lembra que nós criamos aqui, ó, uma classe chamada mosq01 lá no CSS. Agora eu estou acessando essa classe, ó, para esse elemento mosquito. Vamos salvar, vamos verificar se realmente está dando certo. Olha aí, meu elemento ele diminuiu. Porém, ele ainda não está de forma randômica. Agora a gente precisa posicionar então esse elemento de uma forma randômica. Então o que eu vou fazer, pessoal? Vamos voltar aqui no nosso JavaScript. Eu vou colocar aqui, ó, mosquito. Ponto. Eu falei para vocês que nós vamos utilizar estilos, né, para que a gente possa posicionar ele no eixo X e no eixo Y, baseado no tamanho da página. Então, vou chegar aqui, ó, vou colocar style.left, tá ok? Então, vou mexer com o eixo da esquerda da imagem, a margem da esquerda, né? Posicionar o meu elemento em relação à margem da esquerda. Perfeito. Que valor que eu vou passar para ele? Pessoal, olha aqui, ó, eu tenho a posição X, ó. Então, quem que representa o meu eixo X? Essa variável, pós X, tá bom? Só que eu vou colocar, pessoal, eu vou concatenar aqui, ó, com o valor em pixels. Perfeito? Então, eu vou pegar esse valor aqui, ó. Vamos lá. Eu vou pegar esse valor, só que eu quero que ele esteja em valor de pixels. Ele gerou um valor para mim, só que ele não está em pixels ainda. Tá? Por isso que eu coloquei aqui. E, pessoal, tem que fazer a mesma coisa para o top, né? Style top. O top representa o eixo Y. Então, vem aqui, coloco pós Y. Perfeito. Só que é o seguinte, pessoal. Para que essas coordenadas sejam aplicadas corretamente, nós temos que
informar que esse elemento deve ser absoluto, tá ok? Então, repetindo, ó, para que essas coordenadas sejam aplicadas corretamente, o elemento precisa ser absoluto. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Deixa eu copiar isso daqui, ó. Opa, vamos digitar aqui, ó. Position é igual a absolute. Se ela não for absoluta, não vai funcionar, tá bom? Então, para que funcione aí, que eu consiga posicionar os elementos no eixo x e y, eu preciso estar com a minha posição em formato absoluto. Salvei. Vamos dar uma olhadinha? Vou voltar lá, tá? Vou pressionar F5. Olha aí, ó, pessoal. Conforme eu vou dando F5, a minha imagem ela vai se alterando, ó. Tá ok? Olha lá. Olha que legal. Tudo bem? Só que tem um problema, pessoal. Deixa eu tentar gerar esse problema aí, ó. Vamos lá. Opa, é gerado aqui. Ah, legal. Gente, observa aqui, ó, chegou em 891. Percebam que ele gerou uma barra de rolagem aqui embaixo. Por que gerou essa barra de rolagem? Então vamos lá. Esse meu elemento ele está na posição X, né? A largura dele é 891. Só que o meu elemento ele tem 50 pixels, pessoal. Tá ok? Ele tem 50 pixels. Então o que acontece? Se eu pegar aqui a minha largura e adicionar mais 50 pixels, ele vai estourar, ó, pessoal, esse valor aqui, ó. Tá ok? Então ele vai criar uma barra de rolagem. Ele vai estourar. Ele pode estourar aqui também na parte inferior, ó. O que nós vamos fazer para resolver esse problema? Vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir, pessoal, tá? Para que ele reduza, nós vamos decrementar 90 pixels, tanto da largura quanto da altura. Então, vou vir aqui, ó, menos 90, e aqui também da altura, menos 90. Perfeito? Então, eu estou tirando 90 pixels da minha imagem, para não ter esse tipo de problema. Vou salvar. Legal. Vamos lá, ó, F5. Opa! Ó, gente, já deu um outro problema aqui, ó. Eu estou com um valor negativo agora. Já deu logo de cara, tá? Ó lá, menos 35, ele sumiu de novo. Gente, é assim, se a posição for inferior a zero, né? Que é o caso aqui, ó, deu um valor negativo. Se a posição for inferior a zero, a minha imagem ela vai desaparecer. Na verdade, ela está aqui no cantinho ainda, ó. Mas ela pode realmente ficar um valor maior, né? Menos 200, menos 400. Gente, então aquilo, ó. Se o valor for inferior a zero, eu já tenho um outro problema. O que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. Para contornar esse problema, eu vou usar um operador ternário aqui embaixo. Eu vou colocar, ó. Então, vamos lá, vou passar um novo valor para a posição X. Ó, posição X. Posição X. Ó, é como se, pessoal, esse operador ternário é como se fosse um if else, tá? Então, eu estou falando, ó, se a posição X for menor do que zero, tá? Então, eu quero que ele coloque no valor zero, posicione o meu elemento X na posição zero. Então, olha lá, ó. Se a minha posição X for menor do que zero, posicione esse elemento na posição zero, tá? Senão, ó, eu quero que ele exiba o valor da posição X. Tá ok? Quando que ele vai exibir o elemento da posição X? Se ele não for menor do que zero. Então, se for 200, 150, 140, ele vai atribuir esse valor mesmo, ó. Tá? O valor que foi gerado aqui, ó. Tá bom? A mesma coisa para a posição Y. Vamos lá, eu criei a variável aí, né? Ó. Posição Y, ó. Se a posição Y for menor do que zero, ó, deixa eu mudar aqui, ó. Se a posição Y for menor do que zero, então atribua ela na posição zero. Se não, coloca ela na. Se ela não for menor do que zero, né? Deixa ela na posição que ela estiver mesmo. Perfeito? Aí, ó, então, nós criamos aqui as variáveis, né? Atribuímos valores para o eixo x e y.
Aí eu fiz a verificação aqui, ó. Se ela for menor do que 0, tá? Deixa ela na posição 0. Se não, conserva o valor que está aqui, ó. E aí eu pedi para exibir. Perfeito? Vamos salvar? Vamos verificar se esse problema já sumiu, ó. Vou dando F5. Agora acho que sim, ó. Tá ok? Então, a minha mosquinha, né? O meu mosquito, ele vai ficar aparecendo aleatoriamente pela página. Na próxima aula nós vamos brincar um pouco mais com esses recursos randômicos. Ficamos por aqui. Na próxima aula nos vemos.